Dado e notícia de último momento, o Alexandre Ramagem, ele acaba de deixar o estabelecimento no qual ele se encontrava detido, né, pelo ICE, que é o Departamento Imigratório dos Estados Unidos. Dado e notícia de último momento, o Alexandre Ramagem, ele acaba de deixar o estabelecimento no qual ele se encontrava detido, né, pelo ICE, que é o Departamento Imigratório dos Estados Unidos. Você tem mais informações aí, Alemão? Ele foi liberado por volta de 4 horas da tarde, horário de Brasília, e o nome dele já não mais está no nome de pessoas detidas pelo ICE. Ao que parece, portanto, o pedido de asilo ele vai ter um andamento mais célere. O apelo dos deputados e senadores da direita que ontem fizeram uma vigília e uma pressão na Embaixada dos Estados Unidos em Brasília parece ter funcionado. A informação que foi dada pela Polícia Federal, né, e informação essa que foi repercutida por alguns veículos como o jornal O Estado de São Paulo, estavam erradas, estavam furadas. Ele não foi detido em razão de acordo com a Polícia Federal e nem de acordo com os pleitos do Supremo Tribunal Federal em razão da farsa do julgamento do 8 de janeiro de 2023. Então, o Ramagem foi para casa às 16 horas do horário de Brasília e, por hora, não existe a hipótese de deportação. Você quer falar alguma coisa, Caivano? Eu tinha apurado isso com o Alan, né? Já tinha inclusive falado com o Alan de manhã e infelizmente recebi a resposta que ele não tinha notícias, mas inclusive, né, nós nos encontramos hoje, né, Segra, ali um pouco depois do almoço, ele sequer tinha feito o timeline, que geralmente começa a meio-dia, e colocou no Twitter que tinha ido diretamente para o ICE, né? Eu não sei exatamente onde ele estava detido, para ajudar na soltura, enfim, em tudo que pudesse. E agora à tarde, no final do dia, eu vi o vídeo dele emocionado e dizendo que o Ramagem já está em casa com a família, com a Rebeca e com as filhas. Muito bem, Segrer, algum Não, me parece importante observar essa menção que você indicou, de que parte da imprensa brasileira tomou como certo a informação que tinha saído do André Rodrigues. Inclusive hoje entrevistamos Eduardo Tagliaferro também, que teve um caso bastante parecido a essa detenção por parte de pessoas da migração e tal. Grande, aliás, um abraço pro Eduardo Tagliaferro, que está sempre acompanhando a gente. Sempre, isso. Ele manda mensagem no chat, o Tagliaferro, muito ele é um barato. Muito de boa. E inclusive hoje padeceu uma destituição arbitrária por parte de Alexandre de Moraes e vinculamos os dois casos em que, teoricamente, a Polícia Federal, mas não, parece que tem agidos da Polícia Federal que participam, são representantes da Polícia Federal em diferentes embaixadas que podem ter participado para investigar alguma coisa, faz parte da sua tarefa, mas que não tiveram absolutamente nada a ver com essa situação do Ramagem. E vale lembrar também que o caso do Ramagem, ele que era deputado federal pelo Rio de Janeiro, é muito emblemático para mostrar que esse julgamento do 8 de janeiro, seja das camadas mais altas da política ao mais comum dos cidadãos privados, é uma grande farsa, uma grande mentira, uma grande bobagem, uma grande perseguição política. Porque quando se veiculou acerca da denúncia sobre o Ramagem, a Câmara dos Deputados ela se manifestou falando das prerrogativas de um deputado e que a ele
não poderia correr um processo penal, uma vez que ele já estava diplomado como deputado federal pelo Rio de Janeiro. E a diplomação do Rio de Janeiro, se eu não me engano, ela aconteceu no dia 16 de dezembro de 2022. Aí o que a segunda turma do STF fez? Muito safadamente, muito pornograficamente. O STF ele fez um corte. Ele falou, bom, nós não vamos denunciar o Ramagem pelos danos ao patrimônio público e ao patrimônio tombado. Nós não vamos denunciar ele pela depredação, porque esses são os crimes do 8 de janeiro de 2023. Ele foi diplomado em 16 de dezembro de 2022, mas nós vamos sim enquadrá-lo. Nós vamos sim enquadrá-lo em organização criminosa e golpe de Estado e atentado contra o Estado Democrático de Direito. Aí eu me pergunto, se são coisas autônomas o 8 de janeiro e o golpe de Estado com atentado ao Estado Democrático de Direito mais organização criminosa armada, se são coisas independentes, por que a Débora do Batom, Caivano, ela só esteve no 8 de janeiro e não respondeu apenas pela depredação? Por que ela respondeu pelos crimes que foram imputados ao réu Alexandre Ramagem? Então isso mostra esse corte porco, imundo, pornográfico, indecente que o STF fez, mostra que tudo isso é uma grande farsa. E essa grande farsa ela fica mais clara à medida que o STF passou a perseguir não só a todos os envolvidos, mas o Ramagem fazendo esse corte. Exatamente, Pavinato. Você sabe, E a partir desse corte, deixar bem claro, se eu fosse ele, eu também iria para outro país, porque sem dúvida, ficou ali esturricada a verdade de que isso é só perseguição política. Exatamente. E como você sabe, eu ia dizendo, eu carrego comigo aí desde o 8 de janeiro todo esse movimento, na verdade desde o dia 9, né, todo esse envolvimento, e eu defendi várias pessoas. E recentemente tive mais uma, foi essa segunda-feira, mais uma audiência com uma juíza, né, cuja competência foi dada pelo Alexandre de Moraes, porque ela é auxiliar do gabinete dele. E em todas as audiências que eu participei, deixar isso registrado publicamente, eu digo isso, eu falo, olha, vocês estão se portando exatamente como o Tribunal de Segurança Nacional, que aconteceu no Brasil, não sei se vocês conhecem. Eles ficam calados, Pavinato, os juízes não respondem. Eles só dizem assim para mim, como aconteceu segunda-feira, continue, doutor. E aí eu disse, ó, o Tribunal de Segurança Nacional vigiou aqui no Brasil de 37 a 45, apenas para perseguir os opositores do regime, os integralistas daquela época, que eram tidos como a direita radical. Agora, hoje, o STF se porta exatamente como já existiu no Brasil, e somente para culpabilizar, condenar, né, processar e condenar os apoiadores do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Então, está muito correta o seu posicionamento. E a gente vai chegar nessa questão, né, do STF como um órgão acima da lei, nós vamos tratar disso, mas como a gente mencionou aqui agora há pouco, né, o Segré deixou salientado que parte da imprensa, mesmo diante dos fatos, insiste em levar determinada narrativa. Uhum. E parte da imprensa esquerdista não é só a imprensa tradicional, né, que a gente está acostumado a ver, mas também determinada parcela da imprensa virtual, né, dessa imprensa mais democrática, que é a